de cálculo financeiro e estatístico, tá? A gente conversou pouco tempo, acho que eu tive o quê? Uns 10, 15 minutos aí por conta da fala inicial do diretor, da fala da professora coordenadora, Francis, da fala também do professor Fábio. Nossas aulas, elas vão ocorrer em 2 dias, na segunda, às 19 e terça, às 21h05. Geralmente, no dia eu já agendo a aula, mas hoje eu não agendei antes, porque eu percebi ontem que muitos alunos estavam entrando em aula que não era a aula que era para ele assistir. Por exemplo, a professora de ética agendou a aula e eu agendei. Aí, ao invés de entrar na minha, vocês iam e entravam na aula dela. Aconteceu isso ontem. Alguns alunos ainda estavam se habituando, claro, primeiro dia, né, crise, mas é, um detalhe aí só para vocês tomarem cuidado, porque se você abrir uma aula que não é a sua aula, vai acontecer que você vai acabar se perdendo aí, sei lá, vai ficar numa aula e aí o professor tá esperando vocês em outra. Geralmente vocês recebem notificações, igual eu mandei uma notificação quase agora, e essa notificação ela vai para todo mundo, que é quando eu coloco um arroba e eu marco a sala toda. Ó, vou fazer isso aqui agora, vou marcar o arroba fevereiro aqui, ó, e aí vocês recebem uma notificação onde é que está ocorrendo a aula, tá bom? Bom, eu acho que eu cheguei a me apresentar. Sou graduado em administração, tecnólogo em marketing, também sou pós-graduado, já dei aula na faculdade, aqui na ETEC são 9 anos, já trabalhei em outras ETECs, né, como coordenador, como diretor da parte administrativa, coordenador de EAD, coordenador aqui da nossa unidade também, tá? Alguns outros cursos. Com o tempo vocês vão conhecendo aí e tal. E aí a gente vai chegar no que eu não consegui falar ontem, que era sobre os nossos conteúdos de aula. A notificação demora um pouco, Tainá. Demora porque eu tinha montado uma tarefa e os alunos falaram que a atividade demorou para chegar, o aviso. É o tempo da Microsoft processar junto com o Teams para poder enviar para vocês, tá? E dos conteúdos que a gente vai aprender, ó, para vocês se situarem aí, mas isso aqui não precisa anotar porque em cada aula que for entrando eu vou avisando e vou disponibilizando o material para ajudar. Bom, a gente vai estudar sobre juros, tá? O que são juros, juros simples, juros compostos. Não sei aí a idade do pessoal, mas quem já tem conta em banco, você sabe que se você não tomar cuidado, você corre o risco de ficar no cheque especial. A gente já teve uma situação engraçada, até, né? Triste, mas engraçada. Eu lembro que teve um aluno que arrumou o primeiro emprego na ETEC. E aí o dinheiro, abriram a conta para ele e tal, ele tinha o salário dele. E quando ele chegou lá, que ele foi tirar o extrato, tinha um dinheiro a mais, que não era só o salário dele. E por não saber o que ele fez, ele sacou tudo que tinha lá disponível. Vamos supor, R$ 1.500 e ele recebia 1.000. Beleza, tá aí disponível, vou pegar. Pegou, já no primeiro dia, a conta dele já começou a contar no negativo, começou a contar juros, que aí quem tem conta em banco sabe, né, que existe o cheque especial, e o banco, quando ele te dá isso, ele literalmente está te dando corda aí para você se enforcar se você não souber usar. Dívidas com cheque especial, dívidas com cartão de crédito, são as que mais complicam aí a vida das pessoas quando a gente fala da parte financeira, porque a coisa vira um ciclo aí sem fim, uma bola de neve, talvez, porque a pessoa tem muita dificuldade para conseguir quitar. Então, tomem cuidado até, né? A gente vai fazer os cálculos, vocês vão vendo aí como é que funciona para quem não tem essa noção. Taxa de juros, vocês vão entender aí, a taxa de juros nominal, a taxa de juros real, a taxa proporcional, tá bom? Porque quando você vai fazer qualquer operação,
e aí eu já vou falar por que é importante estudar essa matéria. Você precisa entender que não é aquela taxa que está lá que eles estão te oferecendo. Eu vou dar um exemplo que hoje o governo de São Paulo, e eu acho que foi ontem, na verdade, enfim, mas eles anunciaram uma taxa para as empresas aí de crédito. É bem baixa, assim, eu acho que tem uma lá que é 0,35, uma outra que é 0,80. Gente, se você vai num banco normal, sei lá, quem tem conta aí, banco normal que eu digo é banco privado comum, tá? Que esse dinheiro do governo é pelo Desenvolve, que é próprio do governo. Santander, Bradesco, Itaú, aproximadamente 7 a 8% aí por baixo, hein, quando o banco te empresta. Hoje em dia tem os bancos digitais, né, também, o Nubank, Original Bank, sei lá, fala outro aí, Mercado Pago. É aquele lá que o pessoal fica tudo desesperado para pedir dinheiro. O PicPay, que fica mandando lá, manda PicPay, não sei o quê. Eles também têm a operação que eles emprestam, mas também a taxa é alta, é tipo 6%, 7%. Então, muitas vezes a pessoa vai achando que é só aquele valor, ela faz uma continha ali de ver quanto que dá, só que na verdade aquele não é o juros efetivo, né? Ele é a taxa que está ali, vamos chamar de entrada, mas que quando você vai contratar, existem outras taxas que somam-se aquele valor e que na verdade você não vai pagar só 7% no empréstimo. Não sei se alguém já simulou, pelo site até dá para simular. Sei lá, vou pegar aqui uma pessoa de exemplo. Ó. O Lucas Natan, ele vai lá e vai simular 10 mil reais. Aí ele fala, bom, se eu pegar 10 mil reais e pagar em 10 vezes, né, vou pegar e vou pagar R$ 1.000. Claro que o banco não é bonzinho, né, ele vai te cobrar juros, e aí quando você vai ver, às vezes você vai pagar aí por mês 1.500, R$ 1.700, e no final você paga aí uns 17 mil reais por conta dos juros, tá? E muitas vezes, se você olha o detalhe do contrato, existe TAC. Nossa, isso é banco, Vitória? Existe TAC, existe IOF, tudo operações de crédito que acabam contando e aí acaba encarecendo ainda mais o empréstimo, tá? É importante essa matéria, apesar que nem todo mundo gosta aí de cálculo, mas que as empresas precisam saber entender essa parte da gestão financeira e vocês como futuros técnicos aí, pessoas que já atuam ou que ainda vão começar a trabalhar, mas que já saibam o funcionamento para poder dar sugestões, para poder falar, olha, tal coisa não é assim, ó, o gerente, ó, dá para fazer tal coisa aí diferente. Vamos pensar num plano B, vamos pensar numa outra solução, tá? Porque se você tem esse conhecimento, pelo menos você acaba já pensando em outras hipóteses e não saindo pegando aí qualquer oferta que parece ser atraente, tá? Ah, ela colocou aqui a Vitória, de onde ela trabalha. Continuando aqui do conteúdo, hein? O valor presente, que é o VP, existem algumas siglas que são em inglês, tá? Então, dependendo da calculadora que você for ver pela internet, online, aquelas calculadoras online, você vai acabar vendo escrito VP, que é o valor real, o valor que você tem, ou vamos supor que você vai aplicar, ou o valor que você vai contratar, o banco chama de valor presente. O valor futuro é o grande tchan aí, porque às vezes você acha que a sua dívida é uma, mas quando você vai ver com o cálculo do valor futuro, a sua dívida é muito maior do que você achava, tá? O PMT, que é a prestação, que é a parcela, o PMT, ele também a gente vai aprender a calcular, mas ele vai mostrar para vocês um panorama de quanto vai ficar a sua parcela. Então, isso quem trabalha na financeira, tal, eles já sabem, já tem lá o programa, ou já tem as taxas, tal, com as coisas para incluir para poder dar o valor. Até mesmo eu costumo falar para os alunos que trabalham em loja do varejo, que faz crediário, Casas Bahia, Loja 100,
Pernambucanas, acho que tem um cartão Pernambucanas, não sei se ainda faz crediária Pernambucanas, mas ele já tem ali um sistema de cálculo das parcelas, tá? Além disso, a gente tem um montante, que seria aí o valor, vamos supor, o valor que eu emprestei mais os juros, ou o valor que eu peguei emprestado também mais os juros. Muitos bancos que você faz aplicações, aí essas carteiras de banco digital, eles te mostram a simulação. Vamos supor que um aluno vai lá e aplica R$ 1.000. Aí ele quer saber se ele deixar esses R$ 1.000 daqui a um ano, daqui a 6 meses, quanto que ele vai ter. Aí o banco ele te mostra lá uma projeção. É claro que é uma projeção porque às vezes eles trabalham com taxa e a taxa vai variando. Pode variar para mais ou variar para menos. Tá? Então também é interessante acabar conhecendo isso. A remuneração do capital, que seria se você aplicou o dinheiro, você ganha, se você pegou emprestado, você paga. A equivalência aí para ver se vale a pena os valores que são apresentados. E aí nessa primeira parte é tranquilo. Quem como é que eu posso chamar? Quem nunca viu essa parte financeira tal, não precisa se assustar, porque eu acabo indo parte a parte, passo a passo aí os conteúdos, tá bom? Então vocês não precisam ficar, ah, meu Deus, é agora, será que eu vou conseguir fazer essa aula tal? Continua acompanhando, porque é tranquilo de poder fazer os cálculos e de acompanhar, tá? Gustavo, você é irmão da Rafaela? Enquanto eu passo o próximo aqui. Cadê o Gustavo? Que eu tomo água enquanto isso. Ó, a Rafaela é MB, hein, cara. O André era B, eu acho, mas o André é o irmão dela, o Rafael não, o André mesmo. Mas ela é MB. Maravilha, hein? A, a Tainá colocou aqui. O André é irmão dela, foi meu aluno ele. Ele se formou, acho que em enfermagem, né? Educação física, sei lá, mas ele foi meu aluno. O vendedor, ele diz que as prestações não sejam. Então, não, ele foi em logística, o Gustavo, mas ele fez faculdade, não foi não? A Tainá perguntou aqui, ó, gente, que o vendedor fala que as prestações são sem juros. Se existe algum juros embutido no valor. Ô, Tainá, é importante você verificar qual é o valor que é à vista. Tem muita loja que faz isso, gente, que a Tainá tá falando, tá? E isso pode até dar problema com o Procon, fiscalização do consumidor aí. Vamos supor, colocou lá que é R$ 2.000. Aí o vendedor chama lá, fala, então a gente vai fazer aqui em 12 parcelas de 200. Mas peraí, tem alguma coisa errada, né? Se o valor deixa eu ver se a tela ficou preta aí, né, para vocês. Deixa eu pegar o ponteiro aqui. Aí. Ó. Com esse meu mouse aqui, que ele, na verdade, é um mouse com teclado aqui, um controle solto, é ruim de escrever, mas se é R$ 2.000, como é que você vai pagar 12 de 200? Tem uma coisa errada aí que eles estão embutindo. Só que na hora da compra, ficou péssimo, mas enfim. A pessoa, ela nem observa, porque ela, R$ 200, tal, então é o valor. E aí, se eu tiro, ele sai, droga. Aí no final você pagaria 2.400. Eu ia fazer a conta, acabei nem fazendo. Você pagaria 2.400, sendo que você pegou R$ 2.000. Então, muitas lojas já tiveram problema com o Procon ou com a fiscalização, porque induz o consumidor na compra ali, às vezes por impulso, e aí ele não deixa tão claro assim. Ou não precisa nem colocar os juros. Eu acho que foi a Tainá que tinha perguntado no começo. Ele acaba. Foi a Tainá mesmo. Ele acaba te colocando o valor, e aí quando você vai ver, vamos supor, mas é um valor quebradinho, vai. R$ 343,70.
Aí quando você vai ver, tá lá 340 e pouco, 350 e pouco. Ele às vezes coloca até seguro, produtos financeiros que chama no mercado, porque eles são condicionados pelas lojas, né, com metas e tal, e ele nem te fala. Aí ele te dá para assinar a compra, já te dá o seguro para você assinar junto. E isso daí também leva muitas empresas a terem problemas com o junto com o Procon aí. Ó, pera só um pause aí que eu já continuo. Pronto, gente, foi mal. Bom, continuando aqui, eu tinha visto que a Isomária colocou lá da Marisa, né, do assunto que eu estava falando, e eles acabam fazendo isso. E se o consumidor não se atenta, passa e tudo bem, né? Vai, a coisa passa. Então, até se a população em si tivesse um mínimo de conhecimento quanto a essa questão financeira, de você saber aí ver o valor realmente que está sendo cobrado, de você acompanhar, de ter o hábito até de ver contrato ou coisa parecida, muitas coisas eles não teriam. é, eu tô lendo aqui que a Vitória colocou. Muitas coisas não passariam, né? E é bem difícil, porque a população que acaba sendo prejudicada e o pessoal das lojas parece que eles não se importam. A Black Friday aqui, o Lucas colocou também. Nananã. Tá, deixa eu ver mais o Ezequiel. Às vezes tem promoção aí, gente. Tem que ver, talvez não na loja física, mas na loja online eles colocam. É porque vai muito do. Tem órgãos do governo, ou até órgãos que, tipo, são como se fosse ONGs que acabam fiscalizando as lojas para ver se realmente
o preço que eles estão colocando é ou não aí com desconto de Black Friday ou coisa do tipo, tá? Bom, e aí eu até deixei aí para vocês verem o conteúdo aqui na tela. A gente vai trabalhar com desconto, conta garantida, que seria o cheque especial aí, o Factory e o Hot Money. Isso são operações a curto prazo. Vamos supor, não sei se já aconteceu aí com algum de vocês. O aluno pega, ou o aluno não, você pega, financia um bem, claro que com juros, né? E você vai lá e antecipa o pagamento. Quando você faz isso, você tem duas opções. Ou você entra em contato com o banco lá que emitiu o boleto, ou às vezes o próprio sistema que você vai pagar do banco é o mesmo que emitiu o boleto, eles consideram um desconto e já calculam e descontam o valor. Então, ao invés de você pagar 500, você paga 450 que você está pagando antecipado. Essa é uma prática muito comum que a pessoa que consegue um dinheirinho extra para antecipar, ela pode fazer essa opção. Mas claro que se você fez sem juros, né, não tem por que eles abaterem e dar desconto aí. A gente vai fazer esses cálculos e nas aulas, até depois eu vou ver se eu coloco aqui um modelo para mostrar para vocês. Mas eu vou colocando e vai aparecendo passo a passo aí os cálculos. Cada etapa vai aparecendo e aí fica tranquilo, tá? Do lado direito da tela, que fala aí de amortização, de empréstimo, a gente vai trabalhar com cálculo do sistema de amortização, que os alunos aí que fizeram logística já viram comigo, o Lucano aí, e eu esqueci o nome aqui de quem escreveu, que falou que é amiga do Lucano, eu acho, prima do Lucano. A Maria Eduarda Fortes. Eles já estudaram isso, a turma de logística, que esse cálculo tinha, aí o plano de curso ele muda, então o de logística mudou, não tem mais essa parte. O plano de administração mudou também, entrou a parte de estatística, que está mais adiante aqui nos outros slides, e aí vocês vão acabar fazendo como se fosse uma tabela isso daqui, tá? É uma tabela que a Caixa Econômica Federal, ela usa para financiamento de imóveis. Às vezes você está pensando aí em comprar um imóvel, sei lá. No ano passado eu tinha um aluno da turma que casou e aí ele comprou a casa, tal. Você consegue prever o valor das suas parcelas, consegue prever aí como que vai ficar o seu sistema de pagamento usando essa técnica da amortização baseada aí no sistema Price, no saque, no sistema misto ou no sistema americano. Olha lá, sistema americano. Quem depois tiver curiosidade até de ver, né, quanto que fica o valor da parcela. Ah, qual o nome, Vitória? Você pode colocar assim, ó, caixa simulação. Ah, o Orlando. Eu acabei de dar aula para ele agora. Manda um abraço para ele e fala que amanhã tem aula de novo. Caixa simulação habitacional. Habitacional. Se você coloca no Google, ele te direciona lá no negócio do site da Caixa e aí ele te faz algumas perguntas, tipo, você tem fundo de garantia? Sim ou não? Você já trabalha não sei quanto tempo lá? Aí você vai marcando e após marcar, você põe o valor, vamos supor, tem um cliente meu que ele é construtor, ele faz casa lá, acho que a 160 mil. Aí você bota lá 160 mil, a Caixa Econômica já calcula, e aí se você entra no Casa Verde e Amarela, que é o Minha Casa Minha Vida lá, ele te mostra quanto de subsídio que o governo ia te dar, né? Qual o valor que desconta do financiamento. O suporte, tu ganhou 20 mil, aí você só vai pagar 140 mil da casa. E ele te mostra quanto você tem que dar de entrada e as parcelas. Isso daí a Caixa faz, mas você também consegue fazer usando aí essas técnicas aqui das contas que eu acabei até de citar aí, de imóvel, tá? Tem outras modalidades. A Caixa ela tem leilão, que aí você consegue, vamos supor, tem tem um leilão até de São Vicente aí, de um apartamento que é no Gonzaguinha por 77 mil. E aí você vai ver, tipo, na imobiliária assim normal é 200 mil, 200 e poucos mil.
Aí são outras formas que a Caixa trabalha, mas também no site aí do Habitacional você consegue visualizar. Próximo para os últimos conteúdos aqui, ó. Inflação é uma pergunta. Coloca sim ou não aí. Quem sabe o que é inflação? Ou se quiser abrir o microfone, pode abrir, mas pode pôr sim ou não. Ó, eu vou falando os nomes aqui, vocês vão escrevendo, vai falando aí. A Adriana, a Beatriz, a Clara, o Diego, o Ezequiel, a Giovana Carvalho, a Giovana Leonídio, a Giovana Valone, o Gustavo, a Isa, a Isomária, o Jeverton, o José Elielson, a Júlia, o Júlio, Caroline, a Laiane, a Leda Maria, a Letícia, quem mais está para baixo aqui? Lincoln, Lucas, Maria, Matheus, Paulo, Rafaela, Silas, Suelen, Thaís, Tainá, Thaís de novo, Tuane, Vitor, Vitória e a Vitória Maria. Deixa eu ver o que vocês colocaram. Ó, o William não entrou na aula hoje. Marcar um arroba no William. Peraí, deixa eu só eu ler aqui o que vocês estão colocando. Então, Isomária, boa pergunta, hein? Você tem que ler lá no edital, porque sai no edital falando. O edital é tipo a instrução quanto ao imóvel, tá? Tem imóvel que não tem gente morando e tem imóvel que tem gente morando. Aí eles colocam no edital que a desocupação é por sua conta. Ou seja, você tem que ir lá conversar com a pessoa ou mandar para o juiz para que o juiz faça aí a execução da desocupação por conta de leilão, tá? Ó, não, acho que o não tá ganhando. Teve até um não sei aqui da Suelen. Sim, não sei de novo. Não, sim, sei, não sei, sim, mais ou menos, né, Giovana? O Raul Gustavo colocou sim. Isso que é complicado, o Isomar. E o Silas também colocou sim. Bom, o que acontece quando a gente fala de inflação para nós consumidores, tá? Até o próximo ponto aqui. Quando a gente fala de inflação, ele faz com que os preços se alterem. E isso se dá por vários fatores. Vocês vão ter uma matéria, e agora, deixa eu ver, é amanhã na primeira aula até, que é economia, que fala que quando eu tenho muita demanda, ou seja, muitas pessoas procuram um determinado produto, ó, a Isamara já até pesquisou no Google. Quando uma pessoa, muitas pessoas procuram pelo mesmo produto, geralmente esse produto ele aumenta o preço. E aí, por que eu falei que, apesar de vocês não conhecerem, que afeta e que faz parte da rotina? Se você vai no mercado, vamos supor, a carne, o frango, o leite. Teve uma época que estava quase R$ 4 o leite. Eu acho que agora baixou para 3 e pouco, 2,99. Outro dia eu comprei. E aumentou muito. O álcool também. Muitas pessoas, né, quando começaram a sair as instruções que o álcool era necessário, a máscara. Gente, acabou. Acabou tudo. Hoje passei lá na dentista à tarde, lá na Frei Gaspar, e aí a máscara que eles pagavam R$ 16 na caixa, aquelas máscaras descartáveis, aumentou para mais de 50, R$ 80, porque acabou todo o estoque. Você entrava no site, não achava, no Mercado Livre, não achava. Aí os caras começaram a fazer um álcool falso lá, que nem era autorizado pela Anvisa. Aí depois a Anvisa começou a autorizar. É a lei da oferta e da procura que vocês estão colocando aí, é isso mesmo. Esse é um ponto, tá? Que a inflação acaba pesando. E aí é assim, a lei da oferta e da procura, ela impacta, vamos pegar o exemplo do combustível. Aí o combustível aumenta. Aí impacta no preço que a empresa vai cobrar para transportar a mercadoria que vai chegar para ser vendida para nós. E aí já sobe o preço, porque o dono do mercado ele não vai querer segurar lá o prejuízo porque aumentou a gasolina e o dono da transportadora cobrou mais caro dele, não é? Então começam aí os problemas da inflação e que afetam as empresas. Só que junto com isso, a gente tem a inflação, a perda do poder
econômico, que aí também mexe com o nosso dinheiro que desvaloriza, né? E aí o dólar, que, sei lá, chegou a estar 3 e pouco aí há um tempo atrás, agora está 5 e alguma coisa, nem olhei aqui a cotação hoje. Mas o dólar subiu muito, o euro, eu tinha ouvido que estava quase 7. Ó, o dólar está 5,38. O euro estava quase 7. E se a gente pega produtos que são vendidos aí no mercado internacional, ó, o euro está 6,52. São vendidos no mercado internacional, aqui no Brasil ele vai aumentar. Vamos dizer de tabela, né? Porque, pensa, a Petrobras vai lá, tirou o petróleo. Aí ela tem lá os barris que chama. Ela pode vender para a Argentina, sei lá, para qualquer país. E aí o preço vai o barril US$ 50. A nossa gasolina ela sobe. Então tudo isso são consequências aí, vocês vão até aprofundar um pouco disso com a professora Andréia, mas a gente vai trabalhar também um pouco sobre esse assunto, tá? É interessante de vocês começarem a observar, e além disso tem momentos sazonais também, que a inflação acaba ocorrendo, tipo por safra, né? O agro é pop aí, o agro é tech, mas o agro também ele interfere muito no nosso bolso, porque ora você vai lá no mercado ou na feira, né? Hoje é terça, ó, quem mora na Walt Disney aí teve feira na Walt Disney hoje. A banana que tava, sei lá, 2,50 vai para R$ 4, R$ 5. Já tem quase um mês que eu não vou na feira, mas da outra vez que eu tinha tava uns R$ 4, 4 e pouco. E tinha subido muito o valor. Então, tudo isso acaba interferindo por conta da safra. Aí chove, aí estraga lá a plantação, aí não sei o que. Então, a lei da oferta e procura também, junto com isso da safra, acaba atrapalhando, tá? E aí a gente chega na parte de estatística, que eu acho que vai ser assim, ufa, que parte fácil que vocês vão achar, porque depois de ter passado por tudo isso aqui, quando chegar em estatística vai ser mais tranquilo, até porque vocês já vão estar com um nível, vamos dizer, de ritmo, da parte de cálculo, tão para frente que você vai assim, nossa, mas isso aqui é só isso? É tão fácil. Estatística a gente vai ver coleta de dados, apuração, análise de resultados. Essa parte desses 3 tópicos aí de estatística são tópicos que fazem parte de pesquisa, por exemplo, recentemente, pesquisa eleitoral, pesquisa também que o IBGE faz. Existe uma pesquisa que se chama o PNAD. PNAD é Pesquisa Nacional de Amostragem Domiciliar. Ó, escrevi aí a sigla. Que o PNAD faz? Ele faz um levantamento junto ao órgão lá que controla os empregos, tá? O CAGED. Ele faz pesquisa com as pessoas e aí ele faz uma amostragem, ou seja, ele pega uma parte da população, pode ser que nenhum de vocês tenham sido entrevistados aí pelo PNAD, eu também nunca fui, e ele fala assim, olha, os jovens, que é uma coisa real, tá? De 14 a 24 anos, eles estão aí representando 30% de todos os desempregados, é a maior taxa, a maior porcentagem dentre aí os desempregados. Então, usando aí, né, da coleta de dados, eles vão apurar, eles vão separar por idade, vão separar, talvez, eles conseguem separar por vários pontos, tá? Por sexo, tipo, então, desses que são os maiores desempregados jovens, a maioria é mulher, a maioria é homem, a maioria é branca, a maioria é negra, mora em grande centro, mora no interior, eles começam a fazer essa apuração e aí a gente tem a análise dos resultados que são apresentados. Em algumas escolas, eu sempre gosto de perguntar isso porque é uma coisa complicada, mas em algumas escolas eles ensinam estatística. Tirando aí a turma que já fez o técnico ou faculdade, alguém já tinha estudado alguma coisa ligada à estatística? Geralmente eu acho que é no segundo ou terceiro ano do médio. Aí vai falar assim, eu ainda estou no segundo ano do médio, mas tudo bem. Alguém estudou ou não? Eu estudei um pouquinho de finanças e vi um pouco, mas muita pouca coisa. Mas você acabou o ensino médio? Foi no médio, é isso? Eu vi no segundo ano, que foi quando Ah, colocaram essa matéria.
que aprendeu um pouco de juros simples e tal, né? Sim. Tá, entendi. Ó, o Lucas colocou, a Maria Eduarda colocou. Então, é que depende da escola, sei lá, depende do momento. Tem aluno que eu recebo, teve uma época que o aluno estava estudando no segundo ano, eu estava dando estatística e o professor começou a dar estatística. Aí falou, nossa, tudo que você está passando, o professor está ensinando e eu estou até ajudando a turma porque eu já sei. Bom, legal, viu? O pessoal colocou aqui, a Leda falou que precisa recordar, e a Tainá fez contabilidade no Senai. Tainá, você pode também pedir dispensa, né? Que é o aproveitamento de algumas matérias, tá? Bom, por que eu falei de estatística? Porque não é só isso aqui que a gente vai fazer. A gente vai avançar, ó, em ver os dados absolutos, que são a quantidade de vezes que a coisa acontece, mas aquela coisa está acontecendo com a mesma. Como é que eu posso chamar? Com a mesma característica da população, a população são todos que foram entrevistados, tá, gente? Não é a população, tipo, no geral. Aí eu tenho porcentagens que eu acredito que vocês, em algum momento da vida, já usaram ou já viram. Índice econômico aí, coeficiente taxa, que também está ligado a juros, mas a gente consegue apurar, por exemplo, qual é a taxa de infectado do coronavírus no bairro lá da Vila Margarida. Eu não sei hoje, mas talvez em maio, acho, ou junho, era o bairro que apresentava o maior número de casos aí da cidade de São Vicente. Tá? Então a gente tem esses pontos que são pontos que ajudam a entender. E se a gente traz isso para um contexto de empresa, ó, eu peguei há pouco tempo atrás, eu tinha feito um cálculo da empresa, falando sobre o faturamento. Então, eu peguei, analisei o quanto que eu tinha emitido de nota fiscal, eu tinha feito o levantamento do quanto que esse ano acabou tendo, e aí, em cima disso, eu consegui ver qual foi a taxa de perda de contrato, qual foi a taxa de cliente que deixou de participar, qual foi a porcentagem, o quanto que impactou, porque às vezes você vai olhar o custo e também o custo já mudou. E aí tudo isso ajuda a gente a ter parâmetro na hora de pensar, vale a pena agora comprar, sei lá, um carro novo, um caminhão? Muito empresário teve dificuldade na pandemia e agora que a gente está ensaiando, né, uma retomada de ir abrindo de novo as coisas, eles estão um pouco receosos aí, por isso que muitas contratações pararam também, porque será que vale a pena contratar o funcionário para depois ter que mandar embora se fechar de novo? E já começa aí a cabeça a esquentar, né? População e amostragem, eu já tinha falado de população, que é o total que eu tenho dentro de um cenário, e a amostragem, a diferença é que é uma parte, tá? Igual eu falei da PNAD, eles não vão entrevistar todos os brasileiros ou todos os jovens para saber se está empregado ou não. Eles pegam só uma parte. Não sei se a Isomar, a Isabela aí lembra, o William, a Thaís, não sei se Priscila já tinha falado isso, mas eu dou o exemplo que a gente fala de amostragem é igual a gente fazer o exame de sangue. Você vai fazer o exame de sangue, o laboratório, sei lá, o Célula Mater, sei outro, IACS, sei lá qual é, o Delboni, pronto, lá em São Paulo é grande o Delboni. Eles vão tirar um tubinho de sangue. Se for de alergia, eles vão tirar 2 ou 3. A minha filha fez uma vez, eu acho que tiraram 2 ou 3 dela. E você não vai tirar o seu sangue todo. Ele vai fazer uma amostra e baseado naquela amostra, ele vai chegar aos resultados, tá? Então, isso daí também compõe a análise estatística, gráficos que vocês já devem ter visto, gráficos em revista, gráfico jornal. É interessante vocês ficarem sempre tentando aí se atualizar com coisas que acontecem, tipo na economia da região ou do Brasil, do estado. Não assim, eu vou ser o. Aí eu vou falar aqui, você vai falar, nossa, que grande coisa, né? Para não falar uma outra palavra que começa com B. Mas eu vou ser o Paulo Guedes. Não.
Você precisa saber, de repente você vai para uma entrevista, o cara te pergunta assim, ó, quer ver? Vou pegar uma pessoa aqui para eu fazer uma pergunta, hein? Se você tiver microfone, você abre para falar comigo. Jeverton. Jeverton Andrade. Você tem acompanhado, ó, o Jeverton tá aí, a questão do pacote que foi liberado de dinheiro para as empresas? Ah, sem crise, pode escrever só assim ou não, qualquer coisa. Tem acompanhado do pacote de investimento que foi liberado? Tempo. Não pesquisa no Google, só escreve, beleza. Ó, ele colocou não, mas eu peguei só um exemplo, tá? Obrigado, Jefferson. Mas é assim a ideia, que vocês tentem criar o hábito de se atualizar, porque de repente você vai fazer uma prova, vai fazer lá uma entrevista. Já teve aluno, eu não sei dessa sala, eu acho que não, mas dos da logística que já começaram o curso com um programa de estágio na Rumo, porque eles abriram vaga e já chamaram. E a Panko também chama, a Rumo também chama de administração. A gente tem o AMI, tem outras empresas que vêm buscar os alunos. E aí você vai numa entrevista que geralmente, desde o meio do ano, tem sido virtual. É bom você já, né? Tipo, você vai ficar lá pensando e o cara vai saber que você não costuma acompanhar as coisas. Aqui a gente vai ver medidas de posição que eu acredito que o primeiro, a maioria deva saber, que é a média aritmética, tá? Eu até fiz um cálculo com uma turminha que eu tava de cálculo de produção ontem. A média aritmética é mais ou menos isso aqui, ó. Espera aí, deixa eu fazer aqui a conta. Ó, como que eu faço a média aritmética? Olha aí no chat, ó. Eu coloquei um 10, um 5, um 20 e um 5. Para eu entender a média aritmética, eu pego os valores, né? Eu vou somar todos. E aí eu tenho 4 números, que eu tenho o 10, o 5, o 20 e o 5. E divido pelo somatório, que dá 10 mais 5, 15, com mais 20, 35, com mais 5, 40. Então eu tenho 40 dividido por 4, que dá 10. Eu acho que esse tipo de média vocês já calcularam aí em algum momento. Na escola, foi fazer uma prova de concurso e tinha, foi fazer alguma outra prova de vestibular, sei lá. É uma coisa que os alunos não têm dificuldade. Por isso que eu falei, quando chegar em estatística, você não fala assim, nossa, mas isso está muito fácil para ser verdade, tá? A moda, que não é moda Gisele Bündchen ou sei lá outra, é a moda que se refere à quantidade de números que se repete ou que acontece uma coisa, tá? O Diego colocou que cai bastante em concurso da VUNESP. Eu acho que a polícia militar, esse que ela abriu, é pela VUNESP, né, o Diego? Que costuma sempre ser a VUNESP que faz. Eu lembro que já teve turma que eu dei aula, que o conteúdo que eu estava trabalhando foi o que caiu até na prova, nessa parte aqui estatística. E a mediana, que eu acho que é o que eu não tenho um pouco mais de dificuldade, mas tem um macetezinho que ele, quando pega esse macete, ele faz tranquilo, sem usar fórmula, sem usar nada. E MB, né? Aí tem as medidas de dispersão, a gente vai fazer o cálculo de amplitude, que isso aí é baseado numa tabela, ainda não vou assustar vocês, mas essa tabela também se baseia na análise de dados, tá? Que a gente vai fazer. E praticamente a gente chega aí no final do conteúdo, trabalhando o desvio padrão, que é a quantidade que o dado, né, um determinado resultado, ele se distancia daquela média que eu tenho. Isso é muito usado para ver relacionado a vendas, relacionado aí a metas que são colocadas para as equipes, e aí o pessoal acaba ficando preocupado porque por que está dando uma distância tão grande? Vamos supor, para a unidade de São Vicente, para a unidade, pegar uma cidade aqui que às vezes eu vou. Campos do Jordão. Aí, peraí, qual é a realidade? Qual é o público? Qual é o valor gasto? Qual é o ticket médio? Vocês vão aprender essas coisas, tá? Qual é
Então, a média móvel também fala, né, Isomar, é verdade. A média móvel, eles vão calculando quanto que a doença evoluiu ou não, quantos casos aumentaram, o caso de óbito, eles vão comparando. Então, tudo isso vai mostrar um panorama de que se a meta foi alcançada ou não. E no caso, eu ia falar no final, mas a Isomar até colocou, ligado muito a essa questão da ciência, da saúde, porque eles usam a estatística bastante para poder fazer essas análises. Direto sai no jornal A Tribuna. Às vezes eu leio à noite, às vezes eu leio de manhã, tem lá, situação do Covid na Baixada, aí tem um gráfico lá que eles mostram e tal, é tudo baseado nisso. Claro, né, que para existir o gráfico, para existir essa informação, eles precisaram fazer a coleta em algum momento, alguém informou os dados, eles foram e inseriram no sistema que tem conectado das prefeituras aí do estado. Tá bom? Ah, não, sem crise, ô Isomária. Você já falou, mas é que eu tava falando, na sequência eu ia falar disso. Sim, 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 dá aula. Ainda bem que você lembra, pelo menos. Aí tem as amostragens que eu já tinha falado. Bom, e no fim a gente chega na probabilidade, que também, em alguns momentos, os alunos aprendem no ensino médio, em alguns momentos, tá? Não pode ser que seja sempre aí, mas também acaba acontecendo. Tá bom? Eu vou falar só da forma de avaliação agora, que na verdade eu não botei no slide, mas eu falo aqui, eu escrevo ali no chat para deixar registrado para vocês, tá? Se bem que eu consigo até colocar aqui a forma de avaliação. Espera aí. Vê se saiu da tela. Não, não saiu, né? Beleza. A forma de avaliação, ontem até, eu acho que foi dessa sala que tinha surgido uma dúvida, falando sobre como que é contada lá a frequência. Foi aqui, não foi? Que eu falei que a frequência era computada através da realização de uma tarefa própria para a frequência. Porém, essa tarefa própria para a frequência, ela também pode ocorrer, aquela atividade que você fizer vale para a nota e vale para a frequência. Por isso que é importante vocês sempre se atentarem nas coisas que são colocadas. Vocês recebem notificação, eu acho que eu fiz até um teste ontem com a turma, mostrando isso de onde que está a tarefa ali. Depois, quem quiser, eu mostro agora quando eu terminar, antes de eu entrar aqui na... Vou fazer um testezinho com vocês de cálculo, antes de eu entrar nisso, mas eu mostro lá de novo onde é que está essa parte de tarefa, porque vai ser interessante para vocês acompanharem. Eu, por exemplo, vou trabalhar aí com aproximadamente 2 semanas aí para vocês poderem fazer. Como a gente tem aula segunda e terça, vamos supor, pode ser que na segunda eu explique a matéria, na terça eu dê o exercício para fixar, a gente já tenta corrigir aí pelo menos um de cada, ou todo, se der, e aí deixo disponível, então vocês vão ter 2 semanas para poder trabalhar o exercício para nota ou o exercício para frequência, tá? Ó, avaliação. Eu consegui inserir um slide aqui dentro, ainda bem que deu certo. Lista de exercício, e aí eu deixo disponível. Geralmente eu coloco em 2 formatos, tá? Eu coloco em Word e em PDF. Alguns celulares não abrem o Word, mas os PDF eu acredito que todos abram. Então eu deixo nos 2. Eu recomendo até, se você abrir dentro do próprio Teams, o PDF, ele lê. O Word, pode ser que se você escrever alguma informação, essa informação vai ficar disponível para o outro colega. Então ele pode apagar e escrever outra por cima, então vai virar uma doideira só, tá? Mas aí você baixa, você faz o Word e bota de volta. Na lista de exercício também que eu passar, vocês podem, sei lá, você deve ter o caderno aí, ou você deve estar pensando se vai precisar comprar caderno. Eu até recomendo que você, para aula de cálculo, tenha um caderno para poder anotar, ao invés de anotar só no computador. E aí você fez um caderno exercício, quero mandar uma foto, igual ali, ó, tá a Tuane ali, ela tá com o celular na mão.
pode pegar, tirar a foto do seu caderno, né? Claro que se atente para ficar legível, porque se sai uma foto igual eu tiro tremida, aí eu já não consigo ler. E aí você tira a foto e você posta lá na onde você vai postar a tarefa. Pode ser pelo caderno também. A gente tem uma aluna no. Agora ela foi para o terceiro módulo, que ela tem 71 anos. E essa senhora, ela pegou o primeiro mês só na escola e a gente mudou pro remoto. E aí eu falei para ela, falei, fica tranquila que você manda foto, eu já corrijo, já te falo, já. Não precisa entrar no Teams, fazer no Word, que ela tinha muita dificuldade com o computador. Tá aí, ó, tá no terceiro módulo, tá conseguindo fazer o curso. Então vocês também podem fazer isso, tá? Avaliação individual e também avaliação em grupo. Vai, eu dou lá para fazer, vou pegar aqui, 12 exercícios para que um grupo com 4 pessoas faça. Fica muito mais leve, né? Divide por 4 aí, cada um pega 3 exercícios, faz, aquele que tiver dificuldade em algum outro já conversa. Eu até recomendo, que já teve, não sei se na sala aí de vocês, a Zomara já teve isso, mas já teve que eu dei em grupo, a pessoa foi e errou e o outro tinha feito certo e ele não conferiu o que o colega fez e mandaram errado a folha. Então, até recomendo, se for em grupo, tipo, tenta fazer todo mundo, para poder ir trocando. É claro que se não der tempo, mas tenta organizar aí a gestão do tempo aí, de como é que vocês vão fazer essa tarefa, tá? Para depois não querer falar assim, nossa, eu não vou mais fazer grupo lá com o, sei lá, vou falar o nome aqui, com o Zezinho, porque ele acabou fazendo errado e a gente ficou com I ou ficou com R e era para ser MB, tá bom? Ó, a Isomara falou que revisa. É bom. Eu até pensei hoje, ô Isomara, você que já tá com a turma que já fez o TCC junto e tem mais o William, de repente vocês podem até pensar em fazer os trabalhos juntos, aí os 4 já tiveram a experiência do outro TCC, né? Que aí já mantém o grupo aí, uma sugestão. Além disso, pode ser que eu peça um seminário para apresentar, e aí vai ser online, tá, gente? Então, vamos supor, formou o grupo aqui, ó, vou falar os nomes. Eu tô falando os nomes que estão aparecendo aqui na minha tela, tá? Aqui na minha frente, aqui é a foto de vocês. Tá o Jeverton, tá o Diego Xavier, o Lincoln, e quem é aqui? TS, e não tá abrindo, quem é o TS? Ah, Thaís Pereira. Aí os 4 estão num grupo, e aí vocês podem fazer. Cada um grava na sua casa, lá a sua parte, e aí junta e manda o seminário, ou pode entrar ao vivo, igual eu estou aqui com a live, ou pode ser que eu peça, tipo podcast, que vocês gravam o áudio do grupo, e aí manda o arquivo, tá? Porque isso daí, geralmente no dia que eu marcar, eu vou passar essa apresentação. Tranquilo? Dúvida até aí? Ninguém tá falando nada. O pessoal agora falei de avaliação, já começou a dar o desespero. Só a Exomara que tá colocando aqui os BO da turma, né? Que passou. Deus tá vendo, Exomara. Beleza, o Matheus, a Giovana. Ah, Giovana, pede ajuda pra sua mãe. Ela já estudou já comigo, ela já sabe. Uma parte, né? E a sua tia também. Tá, tranquilo. Eu não sei se. Ô, Isomar, aproveitando, já falaram para vocês da forma de avaliação, né? Todo mundo entendeu como é que funciona. Ou não? Já entendeu como é que funciona a avaliação? Não falaram? Claro que sim. Tá, eu vou só falar porque depois o aluno ele olha lá, ele acha que tá tudo beleza, mas ele não entende o que é, né? Qual foi a situação dele. Eu vou só citar sobre isso. E peraí que alguém tinha escrito aqui alguma coisa e alguém abriu o microfone. Se quiser falar, pode falar. Ah, foi a Leda. A Leda escreveu. Ô Leda, quanto a comprar calculadora, a gente estando no remoto, você pode usar do seu celular, pode usar do seu computador, tá? Vou te dar um exemplo. Se você tem o seu celular, pelo menos o Android, eu acredito que seja assim.
Se você apertar a função para deitar ele, né, para colocar ele na horizontal, ele transforma a sua calculadora simples numa calculadora com mais funções. A de todos vocês, eu acredito que faça isso. Mas se vocês tiverem também interesse em ver lá no centro de importações, que é o Camelô, lá eles vendem. Eu estou tentando ver como é que eu faço para ir para o primeiro slide, mas eu vou ter que apertar aqui pelo visto. Lá eles vendem por R$ 15. Na Amazon, não sei se eu falei para vocês ou se eu falei para outra turma. No site da Amazon, ano passado, eu comprei umas, até essa que eu estou aqui no apartamento, que eu deixei no apartamento e deixei no escritório. Eu paguei, eu acho que R$ 12 e não cobrou nem frete para entregar. Eles cobram esse valor, mas claro que depende. Eu já vi vender até no mercado Almeida Rocha, no CRIO, eles também vendem. Ó, que é esse modelo igual tá aí, ó, na tela. Esse é um modelo, eita, que eu risquei tudo aqui. É um modelo, vamos chamar paralelo, não é original, tá? Porque o original é da Cássio, e o da Cássio é uns R$ 60. Ainda mais agora que o dólar subiu, deve ter aumentado o preço. Então, vocês conseguem comprar Olha lá, a Isamara pagou 12 no box lá. Se andar ali na Praça do Correio, tem. Se. Isso, é a científica essa. Se vocês forem na Jambo, deve ter aquela que é mais cara, então não precisa olhar lá para comprar. E no site da Amazon, quer ver, ó, esse computador que eu tô aqui ele é melhor que eu tava ontem, então eu já consigo falar com vocês, mostrar e pegar até aqui na Amazon a calculadora, ó. De repente, sei lá, sala. É que agora no remoto é mais difícil, né? Mas falar, o pessoal junta o dinheiro e compra de uma vez, mas o problema depois é para entregar separado, que aí já complica, até também para evitar do pessoal se expor aí ao Covid, né? Depois vai falar que eu mandei fazer o Covidão da calculadora. Ó, eu vou mandar um link aqui, eu só não sei aí o valor da entrega, mas espera aí. Eu achei aqui, ó, R$14,90 uma. Não, porque já basta no TCC, que o povo quer inventar de se juntar e fazer o Covidão do TCC. Essa daí que eu coloquei é R$14,90. Então, compra científica, porque a HP, Lucas, só se você já souber usar e já tiver. Ela é um outro sistema que não é o que eu vou estar explicando. Então, eu sugiro que você, se tiver, claro, né? Tudo bem, a HP. Dá para você fazer a conta. Mas que você compre a científica. Porque aí a científica já vai seguir o padrão que eu vou estar explicando, tá bom? Eu acho que essa é a mais barata que aparece aqui. Igual essa que eu comprei, não tô vendo aqui não no site. Hobson, nome. H-O-O. Ó, deixa eu ver. Calculadora Hobson. Mas aí vocês... eu achei aqui, ó. Aumentou o preço, ó. Falei do dólar, uma desgraça. Foi para R$ 18. Até um pouco mais cara do que essa que eu comprei. Ou que eu coloquei o link. Tá, mas é dessa calculadora. Não precisa ser agora. Fica tranquilo, tá bom? Ai, professor, mas eu já recebi, já usei o dinheiro já. Que hoje é dia 9, eu recebi dia 5. A gente vai usar mais pro final aí de março. Então, até lá, vocês fiquem tranquilos. E, claro, quiser usar no computador, quiser usar do celular, sem crise, pega da tia. Isso mesmo, Giovana. Pede a da mãe, a da tia. Se tiver aí um conhecido de outra turma, o Lucano tem, pede para ele. A namorada dele também tem, a Andressa lá, pede para ele duas, aí você empresta uma para outro colega da sala. O Silas deve ter, se não tiver, pede para alguém que foi da sua sala, Silas. Tá, deixa eu avançar de volta lá onde eu tava. Bom, então era isso, era da avaliação. E aí eu só vou falar do MBBR só para eu colocar aqui uma atividade diagnóstica, só para eu poder ver como é que vocês estão quanto a alguns conhecimentos básicos, que são conhecimentos que eu vou precisar que vocês saibam, porque vai acabar na hora de calcular algumas coisas, sendo necessário que vocês tenham um conhecimento básico ou prévio de alguns pontos. Se não tiver,
Claro, eu vou revisar e aí a gente vai acabar relembrando aí, ou quem não aprendeu, né, vai acabar aprendendo. Que tem esses dois pontos, ou não lembra ou não aprendeu. Até os alunos aí eu já falei para eles que já foram meu aluno, que eu já dei aula em lugar que não tinha professor de matemática em outra ETEC, né? E aí os alunos não tinham, então eles tinham muito problema, porque na escola onde eles faziam o ensino médio, onde fizeram, não teve professor de matemática. Às vezes era o pai ou a mãe que era voluntário para ir lá dar uma aula de alguma coisa que sabia, para eles não saírem sem nada. Ó, sistema de menção. O MB é o muito bom, tá? Então vamos supor aí que a Giovana tirou MB. Meu, MB, você é aí o top. Sei lá, quem gosta de trabalhar com número, seria aí o 10 praticamente, 9, 10, tá? Por que que a ETEC não trabalha com número? Porque a menção, ela vai qualificar o seu trabalho não pela quantidade, né? Mas sim pela qualidade daquilo que você está entregando ou está fazendo, tá bom? O B, que é bom, então B aí seria, vamos botar aí o 8, 7, sei lá, tá? Péssimo de desenhar com esse tecladinho aqui, com esse mouse. E o R de regular é que você já está ali na linha vermelha. Ó, vou fazer até aqui a linha vermelha aqui embaixo. Você está na linha vermelha, não na linha vermelha de São Vicente, vamos chamar a linha amarela lá do Rio de Janeiro, lá, que lá é mais tenso, porque isso aqui é um 5, tá? Não parece, mas é. Porque você pode aí, se tiver uma nota irregular, que é o próximo, você pode ser que feche com uma situação bem complicada, tá? 9,5 não, se fosse você ia ficar com MP, isso aqui é boa, verdade. Às vezes o aluno na faculdade ele tem problema porque o professor não arredondou a nota dele lá, meio ponto, e aí ele se lascou. Então, aqui não tem esse risco, mas você precisa tomar cuidado aí com a nota, até porque se você ficar com I, você tem um ponto que é a recuperação. Eu acho que eu não escrevi aqui, né, a recuperação? Eu escrevi. Ah, escrevi, que era o último. A recuperação. Se você ficar com I, você tem o direito de fazer recuperação. Então, cada professor organiza de uma forma, ele dá uma outra atividade, ele te dá a chance de fazer, às vezes ele deu uma lista de exercício, ele te dá a chance de fazer uma pesquisa e um exercício sobre o assunto. Então, vai depender aí como cada professor vai organizar, tá? No meu caso, se eu dei uma avaliação, você ficou com I, eu vou montar uma outra lista diferente e aí você faz e entrega dentro de um outro prazo, tá bom? Então, fica atento, porque vamos supor que a Rafaela ela fez lá a atividade para nota. Ela mandou, tal, eu fui lá e corrigi. Aí quando eu corrijo, o Teams ele manda uma pop-up, eu mando um alerta aí, um aviso, falando que você recebeu lá um assignment, que eu acho que o Teams chama, ou recebeu um feedback, ou Thaís, Isomária, me ajuda aí, por favor, ou a Isabela. Eu acho que é esse o nome, né? Aí ele manda falando. Aí quando você clicar, você vai saber a sua nota. Porque no presencial, por exemplo, quando o Silas estudou, a gente passava uma ficha com a nota e o aluno assinava. Agora aqui no Teams não tem como passar ficha, né, para ninguém assinar. Então tá tudo já descrito no Teams. Se eu dei atividade, vai para o mês de fevereiro, você fez e você não olhou que ficou com I, e eu dei a recuperação e você perdeu, você vai ficar sem nota. E se o aluno não faz, ele fica com o que a gente chama de NA, tá? Ó, NA é não avaliado. Aí o não avaliado você tem que apresentar a justificativa do porquê que você não fez. Não é nem ir para recuperação e nem nota aí para te ajudar aí, né? Menção para te ajudar. Tranquilo? Dúvida? Aproveita agora, pergunta. Se quiser falar, meu Deus, o que aconteceu na minha vida que eu vim parar aqui na ETEC para sofrer, aproveita agora para falar.